Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 15 de dezembro. Veja os nossos destaques. Comissão de Justiça aprova projeto do Executivo que dispõe sobre o orçamento municipal de 2026. Em última reunião do ano, Comissão de Transporte faz balanço dos trabalhos. Governadora do Estado entrega 180 certificados do programa Mulheres 1000. Unicate registra grande fila de pessoas em busca de remédio nesta segunda-feira. Aqui no estúdio a gente vai conversar sobre a campanha Dezembro Vermelho, de prevenção e conscientização ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, com o médico infectologista Dr. Antônio Araújo. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa aqui com os destaques das atividades parlamentares nesta última semana de trabalho legislativo. Pela manhã, os vereadores da Comissão de Justiça da Câmara se reuniram para apreciar cerca de 60 projetos de lei. Na oportunidade, foram aprovadas as emendas ao Orçamento Municipal de 2026. Entre as matérias aprovadas pelos parlamentares da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final está a que dispõe sobre a garantia do acesso ao tratamento clínico especializado e precoce em distúrbios de fala e comunicação na infância. O projeto é de autoria do vereador Kleber Fernandes. É muito comum no ambiente escolar as professoras, os educadores identificarem distúrbios na fala e dificuldade de desenvoltura no que diz respeito à capacidade de falar, de se comunicar de crianças. Consequentemente, o nosso projeto institui uma política municipal onde vai haver uma capacitação para os professores, para o ambiente escolar, a fim de identificar esses transtornos e, consequentemente, o município implementar políticas públicas voltadas para o enfrentamento a esses problemas, né, com equipes multidisciplinares envolvendo fonoaudiólogos, psicólogos, um acompanhamento mais próximo. Às vezes a família muitas vezes não tem essa capacidade técnica, esse discernimento, e às vezes acha que é normal ou discorda de que há algum tipo de transtorno na fala do seu filho e termina procrastinando o tratamento ou até mesmo um diagnóstico, de levar o filho a um profissional que possa fazer essa identificação. Então o ambiente escolar já vai estar pronto e capacitado para identificar e encaminhar, através da Secretaria de Saúde, as providências de tratamento e acompanhamento. Também foram aprovadas, do ponto de vista constitucional, as emendas ao projeto do Executivo, que trata do orçamento municipal para 2026. A relatoria do projeto foi do vereador Kleber Fernandes. No âmbito da Comissão de Justiça, nós não adentramos no mérito dessas emendas e tão somente na legitimidade de propor, na legalidade de cada proposição dessa, e sendo assim todas foram aprovadas sob o ponto de vista jurídico, e agora na análise do mérito o plenário fará de forma minuciosa e individualizada a avaliação acerca da aprovação de cada emenda apresentada. A Lei Orçamentária Anual também foi uma das matérias apreciadas na reunião da Comissão de Finanças ocorrida nesta tarde. Na tarde desta segunda-feira foi realizada a reunião extraordinária da Comissão de Finanças para a apreciação de 3 projetos do Poder Executivo que foram aprovados. Dentre eles, o que dispõe sobre o parcelamento e o reparcelamento dos débitos previdenciários dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Nós aprovamos agora na Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização 3 projetos de autoria do Executivo em reunião extraordinária. Um deles é o parcelamento e o reparcelamento das dívidas do município e dessa Casa Legislativa, importante demais para a gente equacionar as contas do município, e seguirá para a primeira discussão em plenário e segunda discussão na quarta-feira para que o prefeito possa sancionar. O secretário do Natalprev, Tiago Marreiros, esteve no plenário esclarecendo dúvidas sobre o projeto, que contou com apenas um voto contrário da vereadora Samanda Alves. Não tem informações suficientes para poder eu ter a convicção de entender que é um projeto favorável, que não vai, inclusive, impactar
nas finanças do município e também na previdência do servidor público. Um projeto como esse não tem como vir para esta casa, né, em regime de urgência, sem um diálogo mínimo, com relatórios sendo apresentados aqui. O projeto de lei nada mais é do que a readequação da legislação do município ao novo regramento constitucional que foi aprovado agora com a emenda constitucional 136 de 2025, promulgada recentemente pelo Congresso Nacional. Ela foi regulamentada no âmbito do Ministério da Previdência do meio para o final de outubro e o município, aproveitando essa regulamentação, modificou sua legislação no sentido de permitir que os débitos sejam reequacionados. Tá? Não são débitos novos, não existe dívida em aberto, não existe inadimplência do município com o seu regime de previdência. É tão somente a necessidade de readequar a forma de pagamento. Outro projeto aprovado na comissão dispõe sobre a lei orçamentária anual, com um encarte de 503 emendas. A LOA prevê para 2026 um montante de 5 bilhões e 800 milhões nos cofres do município. A gente analisou os números na casa de bilhões, um aumento significativo na educação e na saúde, inclusive ultrapassando o limite constitucional. Foi aprovado a primeira discussão e, somados, os vereadores apresentaram 503 emendas. Uma grande média aí de 10 a 20 emendas por parlamentar e alguns parlamentares apresentaram no maior de 60 a 80 emendas. Agora o processo será, essas emendas irão a plenário na próxima quinta-feira. Ainda na sessão foi aprovado o Plano Plurianual Participativo da cidade de Natal para o quadriênio 2026-2029. O PPA já foi aprovado. O que aconteceu aqui agora na comissão foi um ajuste. Que ajuste foi esse, vereador Pedro Henrique? A Prefeitura de Natal conseguiu com a Câmara uma autorização para um possível empréstimo com o Banco Mundial. E esse empréstimo está em fase de negociação. E no PPA sentia-se essa ausência dessa ação específica das Sentas, que é uma ação que vai criar espaços sociais de Natal nas 4 zonas da cidade, capacitação, ações sociais e assim por diante. Então hoje a comissão fez apenas uma adequação, a essa peça importante, que é o PPA, para um ponto específico das Sentas, que foi o ajuste do projeto da Secretaria de Assistência Social da cidade. Já na Comissão de Transportes, a última do ano foi marcada pelo balanço das atividades em 2025. A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal realizou a última reunião do ano nesta segunda-feira. Na comissão, um projeto de autoria do vereador Léo Souza foi encaminhado para a relatoria. Ele dispõe sobre a garantia de assento preferencial do transporte público coletivo para responsáveis legais por crianças com desenvolvimento atípico. O parlamentar comentou ainda a matéria aprovada na reunião. De autoria do vereador Chagas Catarino, trata do programa de expansão de ciclovias e zonas de baixa emissão de poluentes em Natal, visando incentivar o uso de bicicletas, veículos elétricos e outras alternativas de transporte sustentável. Hoje a gente aprovou esse projeto, que eu espero que seja sancionado, aprovado aqui na casa e sancionado pelo Executivo, que visa ampliar, dar mais dignidade para quem faz uso da mobilidade ativa, seja na bicicleta ou nos outros modais que a gente precisa dar esse protagonismo na nossa cidade. O presidente do colegiado fez um balanço dos trabalhos. Ele comemorou a pauta zerada, mas lamentou a não concretização da licitação dos transportes públicos. Infelizmente, a gente começou com aquela audiência pública tratando o ciclismo e de lá para cá eu posso dizer que a gente avançou muito, seja do aspecto legislativo, com as leis que foram apreciadas aqui durante o ano, seja no aspecto de conquistas mesmo. Assim, a gente conseguiu lançar a luz na mobilidade e cobrar a responsabilidade de todo mundo que está envolvido. É bem verdade que a gente queria estar encerrando o ano agora com a minuta do edital da licitação do transporte publicado, mas a gente sabe que está bem mais perto do que longe. Pelo que o Executivo sinalizou nos últimos tempos, eu acredito que a gente está na iminência dessa publicação. Também houve reunião da Comissão de Turismo. Na ocasião foi debatida a proposta de preservação e conservação da Travessa Pax, além da votação de outros 6 projetos de lei.
Antes da análise dos projetos pelos vereadores da Comissão da Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo, foi realizada uma reunião temática sobre a preservação, conservação, requalificação e gestão do patrimônio histórico de Natal. O debate tratou especialmente da situação da Travessa Pax, situada entre a casa do historiador e folclorista Câmara Cascudo e o Solar Bela Vista, na Cidade Alta. O nosso mandato, através da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, fez a provocação porque havia o conhecimento de que a Prefeitura precisa organizar e cuidar e zelar pelo patrimônio histórico e cultural nosso. A Travessa Pax é um equipamento muito importante na nossa história. Aquelas pedras, pé de moleque, que estão soltas, estão se soltando, e a Prefeitura de Natal não estava sabendo como agir. Então, o nosso mandato fez a provocação para essa reunião que hoje contamos com a presença do IFAM, do SESI, da FUNCARTE e da Censul, são as secretarias da Prefeitura que tomam conta disso também, para que efetivamente encontrem uma solução. Então a Prefeitura primeiro precisa saber como realizar e depois realizar um termo de cooperação. É um trabalho de que a Prefeitura, como não tem condições de dar manutenção mensal, semanal a esses equipamentos, instituições que buscam o respeito pelo patrimônio histórico também se somam à Prefeitura para tomar conta desses equipamentos. A preservação, conservação, requalificação e gestão da Travessa Pax deverá ser fruto de um termo de cooperação entre a gestão municipal e o SESI-RN. A gente atendemos chamada do vereador Fúvio, que foi muito importante para nós, porque o SESI já tem essa Casa da Cultura, que é o Solar Bela Vista, funcionando o ano inteiro, com muitas atividades, com muitas oficinas culturais, com muitas ativações também que privilegiam a população do Rio Grande do Norte inteiro e a indústria como um todo, e assumir esse protagonismo na manutenção desse patrimônio para nós é muito importante, não só na colaboração do que aquele equipamento representa para o Solar Bela Vista, mas também na contribuição de uma entidade como o SESI, que tem a cultura como pilar fundamental aí das suas estratégias de posicionamento. Então a gente quer colaborar mesmo com a gestão do patrimônio, com todos os entes que estão envolvidos, como o IFAM, como a Prefeitura de Natal, como o Governo do Estado também, para que a gente possa, de fato, dar vida útil aí àquele patrimônio e conservá-lo por ainda mais tempo. Representante do IFAM, a arquiteta Luana Cruz, destacou que o Instituto será responsável pela autorização de possíveis intervenções, garantindo que as características históricas e arquitetônicas da travessa sejam preservadas. A Travessa Pax é uma rua bastante importante do centro histórico, que mantém esse calçamento histórico preservado, esse calçamento de pé de moleque, que são essas pedras irregulares. Então, realmente é uma rua diferenciada, que ela demanda também um olhar diferenciado dos projetistas, de quem está pensando em intervenções, de quem está fazendo a sua conservação, precisa realmente desse olhar diferenciado para esse tipo de calçamento. Então, toda e qualquer intervenção nessa travessa precisa passar pela autorização do IFAM, justamente para que a gente tenha a oportunidade de dar esses esclarecimentos técnicos, de dar essa orientação para que seja feita da melhor forma possível. Entre os 6 projetos aprovados pelos parlamentares de Natal na última reunião antes do recesso parlamentar está o que institui o Circuito Integrado de Turismo. A matéria teve relatoria do vereador Fúvio Saulo, presidente da comissão, que também destacou o trabalho realizado ao longo do ano e a pauta zerada. A sensação de dever cumprido, os colegas vereadores contribuíram, a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo há muitos anos não trabalhava tanto, então isso é sinal também de que os demais colegas vereadores estão trazendo pautas relativas a esses temas. E você vai ver a seguir: formadas para o mercado de trabalho, 180 mulheres recebem certificados do programa Mulheres 1000. E ainda, confira a programação do Natal de Luz e Cultura 2025, que acontece esta semana no Centro Histórico de Natal. Não saia daí que o Câmara Repórter volta já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá!
autonomia para mulheres. Esse é o objetivo do programa Mulheres 1000, que oferta cursos gratuitos de capacitação em diversas áreas. Hoje à tarde, cerca de 200 mulheres receberam os certificados e estão prontas para uma nova etapa no mercado de trabalho. Aos 55 anos, Zuleide Maria decidiu recomeçar. Mãe de 4 filhos, um neto e moradora do bairro Lagoa Azul, na zona norte da cidade, ela concluiu o curso de assistente de costura do programa Pronatec Mulheres 1000. Hoje, carrega no certificado mais do que uma formação profissional. Carrega esperança. Nunca é tarde para a gente aprender. Muda em muitas coisas, que eu também tenho o curso de vendedora do IF, que eu fiz o ano passado. E agora eu vou receber o desse de corte e costura. E agora eu também estou até estudando alfabetização, porque eu nem sei ler nem escrever, estou aprendendo agora. Já Ana Maria, de 63 anos, mãe de 2 filhos, buscou o programa por outro motivo: o desejo de continuar ativa e produtiva depois dos 60. Antes a gente não tinha essas oportunidades, então agora está aparecendo e a gente está aproveitando. Trabalhar o básico que a gente aprendeu, a gente vamos botar para frente, não pode deixar cair, a gente tem que botar para frente. Zuleide e Ana fazem parte de um grupo de 180 mulheres que receberam o certificado neste 3º ciclo do programa Mulheres 1000 em 2025. Onde foram oferecidos cursos como empreendedorismo, cuidadora de idosos, assistente de costura, eletricista e também artesanato. Implantado no Rio Grande do Norte em 2024, o programa já certificou mais de 3.000 mulheres em 35 municípios, levando qualificação profissional a diferentes regiões do estado. Trata-se aqui de um momento muito importante para a nossa rede de ensino, uma vez que nós estamos certificando nesse ato cerca de 180 mulheres nesse momento, de diversos cursos, desde cuidadores até microempreendedores, enfim, é uma gama de cursos onde a gente, através dessa certificação, está oportunizando a essas mulheres uma formação profissional e, consequentemente, facilitando o seu ingresso no mercado de trabalho. Durante a solenidade de entrega dos diplomas, que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação do Estado, a governadora Fátima Bezerra destacou a importância do Pronatec Mulheres 1000 como política pública de inclusão social e combate às desigualdades. A gente se sente muito feliz, né? Porque nesse contexto, inclusive, infelizmente, né, de violência doméstica contra as mulheres, é muito desejável e é muito adequado que as mulheres tenham essa oportunidade de se qualificar, de se capacitarem, portanto, terem condições melhores de disputar o mercado de trabalho, de repente empreender e com isso elas terem, né, a sua autonomia econômica também. Agora a gente fala em saúde. A Unidade Central de Agentes Terapêuticos, a Unicat, anunciou uma mudança no atendimento realizado aos sábados. E nesta segunda-feira, a unidade estava lotada. Vinda do município de João Câmara, Clébia chegou cedo à Unicat para pegar a alfapoetina, medicamento usado pelo sogro que está fazendo hemodiálise. Para a frustração dela, a viagem foi perdida. A gente tem que se deslocar muito cedo. Tem gente aqui que veio de locais mais distantes que eu. Já vi gente saindo daqui reclamando porque não tinha medicamento, que veio, infectou a filha e não tem. Ou seja, é um medicamento caro. A gente passa por toda a situação, aí vem a agenda, a gente vem achando que já vai levar o medicamento, a gente chega aqui, se frustra, né? Porque chega aqui e diz que não tem o medicamento. É primeiro um agendamento para depois marcar o dia de vir pegar. Eu tenho uma bebê pequena, minha sogra é cadeirante, meu sogro também está bem debilitado. É complicado, porque a gente paga para tudo, a gente paga imposto até para botar o pé na calçada. Aí a gente, que isso aqui não é de graça. Na manhã desta segunda-feira, era longa a fila formada na Unicat. As pessoas reclamaram do tempo de espera para o atendimento. Está em média 1h30. É desconfortável. A gente passa aqui 1 a 2 horas em pé, que podia botar a gente tudo para dentro daqui, né? Do calor. Vai fazer o que precisa. Eu preciso, a médica mandou e eu tenho que aceitar. Chegou que horas aqui? Eu cheguei aqui, acho que eram às 8 horas, porque eu saí de casa mais cedo. Então já aí
Já há um bom tempo esperando. Bom tempo. Acho que está perto de 2 horas já. Meu marido está aí na fila e eu estou aqui sentada agora. E sábado foi uma viagem em vão, né? Deusa veio de Goianinha e conseguiu a gabapentina para o tratamento de dores crônicas. Ela teve acesso ao remédio porque a receita era de 400 miligramas. Quem chega com a indicação para 300 sai de mãos vazias. Já faz mais de ano que eu tomo essa medicação, que eu sentia muitas dores nas articulações, nas costas, nos pés, amanhecia o dia, não podia pisar no chão. Aí me passaram esse gabapentina, 300 ou 400. Aí eu venho tomando, graças a Deus, vem aliviando bastante as dores. Ana Maria de Lagoa Dantas e Soares Neto também conseguiram a medicação. Vim pegar uma injeção. De quê? Artrite reumatoide. Sei. E tinha medicação? Tinha medicação? Tinha. É só essa que a senhora pega ou mais outra? Só essa mesmo. É muito caro. Se não viesse aqui pelo SUS, gastaria quanto médico esse remédio? A Ana pesquisou, disse que é uns 14 mil reais. Eu não sei, né? Graças a Deus deu certo e eu quero que daqui para frente não dê mais certo ainda, porque estão organizando, né? Graças a Deus. E aqui, como é que foi o atendimento? Bom, foi bom. Gostei do atendimento. Dos 221 remédios que podem ser pegos na Unicat, 43 estão marcados como em licitação e 17 estão sinalizados aguardando o Ministério da Saúde. Em nota, a Unicat informou que os atendimentos realizados aos sábados agora só serão feitos mediante agendamento pelo site da instituição, o www.unicat.rn.gov.br. O prefeito de Natal, Paulinho Freire, promoveu mudanças no primeiro escalão da Prefeitura e na Procuradoria-Geral do município. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira. Na Secretaria Municipal de Governo, Sérgio Freire foi exonerado do cargo a pedido e quem assume a pasta é o advogado José Serafim da Costa Neto, até então secretário adjunto. Já na Procuradoria-Geral do município, Celina Lobo deixou a função de procuradora-geral, também a pedido, e passa a atuar como procuradora adjunta. Fernando Benevides, que ocupava o cargo de adjunto, assume agora a titularidade da Procuradoria. Em nota, a Prefeitura de Natal informou que os novos titulares já fazem parte da gestão municipal e estão alinhados aos propósitos da administração, para que a cidade continue avançando. Agora vamos de cultura no Natal em Natal. A Catedral Metropolitana recebe o concerto de Natal da Orquestra Sinfônica do Estado nesta terça-feira, dia 16. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza nesta terça-feira, 16 às 19h30, na Catedral Metropolitana de Natal, o concerto especial de Natal A Luz que Brilha em Nós, encerrando a temporada 2025 do projeto Movimento Sinfônico. O acesso é gratuito e aberto ao público. A apresentação contará com solistas Alzeni Nelo, soprano, e Caio Moraes, tenor, além da participação de 300 integrantes de corais convidados, incluindo o coral Canto do Povo, Coro Paramirins, Corângeles, Coro Infanto-Juvenil da UFRN e Coro Infanto-Juvenil da CEMUC de Parnamirim. O repertório inclui obras de Camille Saint-Saëns, Handel Schubert, Bach, César Franck e Leonard Cohen. E mais um programa cultural nesta semana vai acontecer no Centro Histórico de Natal, que vai ser palco de música, dança, poesia e artes visuais nesta semana com o Natal de Luz e Cultura 2025. Uma programação totalmente gratuita que começa de quarta até sábado. De 17 a 20 de dezembro, ruas e praças do Centro Histórico vão receber shows e atrações culturais no Espaço Rui Pereira, Beco da Lama, Praça Padre João Maria e Praça 7 de Setembro, com acesso livre ao público. Entre os artistas confirmados estão Carlos Enz, Dodora Cardoso, Ana Luz Soares, Carlos Alexandre Júnior, Tornado do Samba, Tabata Medeiros, Carmen Pradella, Padre Caio Cavalcante e o Forró na Manha. A programação reúne apresentações autorais, samba, hip hop, reggae, frevo, pastoril, projetos sociais e festival gastronômico, distribuídos entre a Rua Coronel Cascudo, Beco da Lama, Casa do Cordel e o palco da Praça 7 de Setembro. O evento integra o calendário de fim de ano da cidade e busca valorizar a cena artística potiguara e a ocupação cultural do Centro Histórico.
E a seguir eu converso aqui com o médico infectologista Antônio Araújo sobre a campanha Dezembro Vermelho de prevenção ao HIV/AIDS e infecções sexualmente transmissíveis. Não saia daí que o Câmara Repórter segunda edição volta em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter para falar da campanha Dezembro Vermelho de prevenção e conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis e o HIV/AIDS principalmente, que só aqui em Natal já foram notificados esse ano mais de 650 casos. E para falar sobre esse assunto a gente tem o prazer de receber aqui uma autoridade no assunto, o médico infectologista Antônio Araújo. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Estou aqui à disposição para as perguntas de 42 anos que eu trabalho com HIV. Exatamente, doutor Antônio. A gente vê ano a ano esses casos acontecerem, né, se repetirem novos casos. E o que é que ainda preocupa nesse perfil das pessoas que chegam e que são constatadas com o HIV? Hoje em dia, os pacientes mais jovens, eles têm a liberdade maior da sexualidade. Primeiramente porque eles não viram o passado sombrio, que todos os pacientes, aliás, a maioria dos pacientes morriam, porque não tinha nenhum medicamento que chegasse para curá-los. Mas hoje, com o advento de vários medicamentos que fazem que a doença crônica, as pessoas não enxergam do mesmo jeito que enxergavam no passado. O que acontece? Algumas pessoas se contaminam e não sabem que estão contaminadas e só vão apresentar um quadro da doença com 5, 6, 7 anos. Aí isso aí já fica mais tarde, porque já vem uma infecção oportunista e o paciente vai sofrer bastante. E tem sido mais ou menos esses os quadros, assim, geralmente quando as pessoas têm esse diagnóstico, já estão com um período assim transcorrido com o vírus no corpo? Assim, primeiramente é o seguinte, ele tem um relacionamento, vamos dizer, há 6, 5 anos atrás. Sim. Nesse período, ele não vai ter nenhum problema de doença, não vai ter nenhum sintoma, nenhum sinal da doença. O que vai ocorrer? Ele vai permanecer assintomático e vai chegar um dia, com 6, 7 anos, se ele não procurar fazer um teste e fazer um pensamento positivo para ver se ele está com a doença ou não, sim, ele poderá entrar num quadro grave que nós chamamos de infecções oportunistas, que pode ser em qualquer local do corpo humano, principalmente as mais graves no cérebro. Doutor, e porque também há essa distinção, né, entre conviver com o HIV e desenvolver a AIDS, não é isso? Exatamente. O HIV é aquelas pessoas que vivem com o vírus, mas não adoecem, né? Hoje já tem pessoas que vivem muito tempo, mais ou menos, eu tenho alguns pacientes que 15, 17 anos que ainda não adoeceram e não tomaram medicamento. Porque antigamente nós chamamos de portadores de elite do vírus, essas pessoas permaneciam assintomáticos com o vírus, às vezes contaminando sem saber, sim, e depois de muito tempo que nós íamos ver que o paciente tinha uma carga viral do vírus indetectável, mas ele tinha o vírus. Essas pessoas levam um risco muito grande porque não apresentam quase nada. Antigamente ninguém tratava essas pessoas. Hoje, mesmo você tendo uma carga viral indetectável e você tendo um CD4, que é o linfócito de defesa, a célula de defesa nossa, você começa a tratar esse paciente. Mas existe uma diferença entre o paciente que é HIV positivo
e o paciente que tem AIDS. O HIV positivo é aquele que não tem nenhum sintoma, nenhum sinal. Ele tem um vírus, às vezes está tomando medicamento, às vezes não está, porque não está sabendo que está com HIV. E AIDS, propriamente dito, é aqueles pacientes que já têm infecção oportunista instalada, né? Que são várias infecções que a gente sabe. Exatamente, doutor. E o senhor fala, no caso dos perfis, né, desses pacientes que continuam, enfim, ano a ano se contaminando, que estão mais relacionados aos jovens. Mas isso também pode estar relacionado exatamente pela confiança dessas medicações que avançaram e que tornam o vírus, assim, não permite que o vírus se manifeste, né? Exatamente. Hoje nós temos a famosa PrEP, que é o que é que significa PrEP? É a profilaxia pré-contaminação, né? É um paciente que toma um medicamento sem ter o vírus, mas que não vai adquirir a doença tendo um relacionamento com a pessoa que tem o vírus. Sim. Então nós chamamos PrEP, né? É uma pré-exposição. E aqueles pacientes podem apresentar outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, clamídia, HTLV1, hepatite A, hepatite B, hepatite C e outras, o gonococo, etc. Mas o HIV, eles estão protegidos. Já existe um trabalho forte do Ministério da Saúde querendo que em 2030 não exista mais alguém se contaminando com HIV. Né? Por quê? Porque já existe hoje medicamentos que são anuais. Sim. E medicamentos que são bimensais. Né? Nós temos hoje 2 medicamentos, um que ainda não está colocado aqui no Brasil, mas o primeiro já está, que é o cabotegravir, que esse medicamento é feito em 2 meses, intramuscular, e tem um que é de aniano, que é um medicamento que ainda não tem aqui no país, que é um medicamento bastante caro, mas provavelmente daqui a uns anos nós teremos, que é o lenacapavir. Esse medicamento é feito em janeiro, é feito em dezembro, por exemplo. Sim. E essas pessoas são protegidas contra o HIV, mas não são protegidas para outras infecções sexualmente transmissíveis, como eu falei anteriormente. Por isso que é tão importante essa responsabilidade na vida sexual do uso do preservativo. É algo tão simples, né, doutor? Sim, o preservativo hoje, mesmo você fazendo PrEP, você tem que usar preservativo, porque o preservativo vai evitar que você tenha essas outras infecções sexualmente transmissíveis, como eu falei. Então, o preservativo é muito importante em todo momento de relacionamento quem está fazendo uso de PrEP. Exatamente. E o mais importante de tudo isso, assim, também quando a gente fala de relações sexuais, né, uma doença como essa, como alguém contaminado com HIV, não tem cara, né? Não tem isso de classe social. Hoje em dia, não dá para fazer essa distinção, né? Hoje, todas as pessoas são vulneráveis a adquirir o HIV, porque não existe nem raça, não existe nem classe social, não existe sexo, todas as pessoas podem adquirir o HIV, é só ter o contato desprevenido sem usar o preservativo. Doutor, e quando a gente estava falando aí de medicação também, um ponto muito importante nesse avanço do tratamento, né, contra o HIV/AIDS, diz respeito à questão do bloqueio de contaminação da mãe para o filho, né? Como é que isso se torna possível? Como é que uma mulher, tendo o HIV, por exemplo, como é que pode ser impedida essa transmissão? Olha, essa pergunta é importantíssima, porque está surgindo algumas coisas novas em relação à gestante. A gestante, antigamente, você não tinha medicamento, então eu tenho alguns pacientes que foram contaminados de forma vertical. Né? Não tinha medicamento, então a mãe passava da placenta para o filho, mesmo às vezes até fazia amamentação. Hoje você tem um acompanhamento de pré-natal, né? Esse pré-natal tem que ser feito a sorologia para HIV de 3 em 3 meses, né? Porque a pessoa pode fazer no mês e se contaminar no outro lá, entendeu? Pode estar na janela imunológica. E então, esses pacientes, hoje, que têm carga viral indetectável, só vai ter a medicação para o bebê, quando nascer. E mesmo assim, a certeza absoluta que o recém-nascido tem uma possibilidade mínima de apresentar o HIV.
Nós temos o AZT, temos outros medicamentos que fazem na criança também, que é o AZT oral, e essas crianças não vão ter porque não adquiriram o vírus. Outra coisa importante, que o futuro bem próximo, é que a amamentação provavelmente vai ser liberada. Se tiver estão fazendo um estudo a nível mundial em relação à amamentação, porque a gente sabe que o leite materno tem muito linfócito T. Esse linfócito faz com que as pessoas, no leite materno, a criança adquira o HIV. Mas hoje, como a gestante fez o pré-natal, fez os exames complementares normalmente, ela provavelmente vai amamentar. Ainda hoje não está nada certo, mas estão estudando isso. Então vai ser um avanço da medicina, na hora que você tem uma gestante que fez a sua carga viral, está indetectável até a hora do parto e não vai passar para o seu recém-nascido. É isso mesmo, os avanços estão chegando, né? E o principal que todo mundo espera um dia é a sonhada cura, né, doutor Antônio Araújo? O senhor que está aí há mais de 50 anos nessa trajetória. Olha, a cura é mais difícil, assim, em relação a hoje, porque o vírus é um mutante. Sim. Você está tentando ver de um lado, ver do outro. A gente tem, por exemplo, tem pacientes que fizeram transplante, e esses pacientes têm um linfoma, adquiriram um sangue novo de uma pessoa que não tinha e ficaram curados. Teve uns 3 que curaram, mas ninguém vai fazer transplante de medula em todo mundo para curar a AIDS, né? Sim. Que milhares e milhares de pessoas têm HIV. Mas teve desses 3 ou 4, o de Berlim foi o primeiro, esse já faleceu, né? E os outros ainda continuam vivos, segundo a literatura. Mas assim, para curar definitivamente a AIDS, ainda não tem um medicamento ainda propício para isso aí. Por isso que responsabilidade nas relações sexuais é o principal recado, principal, né, sim. doutor? Sim. Não tem outra saída, as pessoas querem... E hoje em dia, para facilitar, a indústria, né, já produz tanto tipo de preservativo para a mulher, para o homem, com texturizado, com sabor. Vamos falar logo assim, porque tem que se perder também esse tabu de falar sobre o sexo, sobre essa preservação, não é isso? Antigamente, logo quando começou, em 1983, quando começou a AIDS, aí teve aquele pool que ninguém sabia como se contaminava, ninguém sabia qual era a causa disso aí, era um risco muito grande que a gente tinha em relação a isso aí. Aí depois, com o tempo, foram chegando os medicamentos e as pessoas começaram a melhorar, e com 2 ou 3 medicamentos hoje, ou somente só com um medicamento, você fica com essa carga viral do vírus parada, né? Mas teve um certo tempo que a idade mais acima de 50, 60 anos começou a aumentar. Sim. Porque existiam os medicamentos de disfunção erétil que esses pacientes tomavam e o costume desses pacientes era não usar camisinha porque nunca usaram. Exatamente. Usavam camisinha antigamente para quê? Para evitar gravidez, não para evitar a doença. Então, isso teve um aumento muito grande, mas hoje já diminuiu bastante, já com muito trabalho do Ministério da Saúde e dos estados, da Secretaria de Estado. Isso é muito importante mesmo. Mas esses números hoje ainda assustam. A gente vê aqui em Natal essa notificação de mais de 650 casos esse ano já de HIV/AIDS. Mas esse número pode ser maior, doutor? O que é que o senhor, pela sua experiência, pela realidade, eu acho que esse número eu acho que dobra. Porque existem alguns casos que não são notificados, com certeza, né? São aqueles pacientes que às vezes morrem e nem sabem que estão morrendo de HIV. Aqueles pacientes que vão para alguns consultórios e esses consultórios não notificam o paciente. Pacientes que não querem mostrar que tem HIV, vai para outro local e não são notificados aqui. Sim. Tem muitos pacientes que não querem ser atendidos nos seus locais onde moram. Sim. Por quê? Porque existe um sinal e um sintoma muito ruim em relação ao HIV, que é o estigma. Ainda tem um estigma. Então, o paciente, por exemplo, do interior do estado, vem de longe. Vem de Pau dos Ferros, vem de Açu, até de Mossoró vem, porque não querem aparecer no local, porque as pessoas vão saber que ele tem HIV e vão discriminá-los, né? Sim. Eu acho que até certa parte, até
em relação à parte médica, existe ainda algum estigma. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia num paciente que tem HIV, sabidamente, os médicos Muitos profissionais não aceitam, ficam né? relutando, vendo como é que faz, pede o parecer do infectologista para justamente ter a possibilidade de ver. Hoje a gente sabe que o paciente que tem uma carga viral indetectável, ela é igual a todos nós. Ele tem um linfócito maravilhoso, eles têm uma defesa muito boa. Então, eles não vão transmitir AIDS para ninguém. Então, ter segurança. Não adianta chegar, eu vou fazer uma cirurgia, vou pedir HIV. Não, não pode. Eu vou fazer uma cesárea, vou pedir HIV. Porque ele já fez o pré-natal e sabe que não tem o HIV. Então, o estigma ainda existe, tanto da população no modo geral, como também um pouco da área médica. É isso aí, então não tem jeito, tem que se preservar. Tem que se preservar, sim. Muito obrigada, doutor Antônio, aqui pela sua participação conosco. De nada, disponho às tuas ordens. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.